Seja Deus, noite maravilhosa na igreja. Glória a Jesus, que presença gloriosa nesta noite. Com licença, deixa eu pegar aqui minha carteirinha que caiu. Glória a Jesus, estamos ao vivo, não, né? Bendito seja o nome do Senhor. Sou a missionária Gilda, congrego na Assembleia de Deus Central de Nova Jersey. E hoje estou muito alegre porque estou acompanhada do meu pastor Adílio Costa, meu esposo. E também acompanhado do meu filho Felipe, apóstolo Nilma Alves, a caravana de Nova Jersey está aqui. E quero glorificar a Deus por esse ministério, pela vida do nosso pastor Luiz Gustavo, toda a sua equipe, de falar o nosso coração. Glória a Jesus. Capítulo 1 de Josué. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. A partir do versículo 1, estaremos já meditando nessa mensagem. Quero glorificar a Deus pela vida da pastora Carla Madureira. Prazer de conhecê-la hoje. Deus abençoe sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Capítulo 1 de Josué, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te subsistirá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Versículo 6. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Amém? Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. É uma noite muito maravilhosa e fria e chuvosa. Estamos aqui nesta noite reunidos para ouvir o Senhor, para cultuarmos juntos. Exigiu de nós, de todos nós, muito esforço. Aleluia! E para falar de Josué, a gente entende que ele teve que se esforçar muito para chegar até onde o Senhor queria que ele chegasse. Porque ele veio e sucedeu um grande líder em Israel. Louvado seja Deus! O servo do Senhor é chamado, antes dele ser chamado servo do Senhor, ele é chamado servo de Moisés. Moisés, quem é Moisés? Um grande líder de Israel. Um grande legislador, um grande homem que conquistou grandes batalhas, venceu e desafiou e venceu a Faraó. A história de Moisés vem narrando que logo no início da sua infância ele já passa por um processo de luta, ele tem que se esconder. A sua mãe Joquebede esconde ele para que ele viesse ser poupado, porque haveria uma grande obra ainda para ser feita na vida daquele menino, porque o Egito estava sendo massacrado por mais de 400 anos por um faraó terrível, e ali Moisés estava inserido nesse contexto. E agora, a partir desse grande livramento que Deus dá a esse menino, ele começa a fazer grandes coisas. Ele cresce no Egito, mas depois ele entende que Deus havia de fazer uma grande obra através da vida dele. E ele começa a entender que o momento dele não era mais ali. Ele já está na sua vida adulta. Não era mais aquele ambiente que Deus queria para ele, o Egito. Deus queria que ele herdasse, conquistasse uma terra de promessa. Uma terra que manava leite e mel. Ele estava ali naquela incumbência de levar aquele povo que tinha sido escravizado, que havia sido oprimido durante mais de 400 anos no Egito, a uma terra de delícias. E então havia um jovem chamado Josué que caminhava ao lado de Moisés. E ele via Deus fazer grandes maravilhas e grandes coisas na vida de Moisés. Aleluia. Josué viu Moisés enfrentando o homem mais poderoso daquela nação.
que era Faraó, desafiando ele com aquelas pragas, e Deus enviando as pragas, enviando Moisés para confrontar com aquele grande imperador, com aquele grande Faraó. E então ele percebe que ele estava diante de um grande líder. Josué cresceu, amadureceu, entendeu que havia um Deus em Israel que fazia grandes coisas, grandes proezas. E quando chega a 10ª praga, aquele povo é liberto, aquele povo é encaminhado para uma terra, e Moisés está na liderança, e Josué está acompanhando aquele homem. E agora, a partir da 10ª praga, Deus liberta aquele povo, os primogênitos morrem. Provavelmente Josué era um dos primogênitos dos hebreus e foi poupado da morte, foi guardado e protegido por Deus, porque havia uma grande obra ainda para ser feita na vida daquele jovem. E ele entende que o Deus de Israel era um Deus poderoso, que havia ainda de fazer grandes maravilhas na vida daquela nação, no meio daquele povo e no meio daquela nação. E ele viu o maná descer do céu. Josué viu o mar se abrir, o mar vermelho. Aleluia! Josué viu Deus manifestando grandes coisas através da vida de Moisés. Mas quando a gente começa a ler o capítulo 1 de Josué, a Bíblia diz que Moisés era servo de Deus. E Josué era servo de Moisés. É maravilhoso quando nós temos pessoas, ou a igreja, a congregação, tem pessoas que são fiéis ao ministério. É maravilhoso a gente perceber e entender que há no meio da congregação Josué servindo ao Senhor, fortalecendo a liderança, caminhando ao lado da liderança, ajudando a sua liderança, o seu líder. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor diz para Josué, que estava de luto naquele momento, já havia chorado e pranteado durante 30 dias pela morte do seu líder. E ele diz: Moisés morreu, e agora você fará a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que daria. Agora é sua vez de caminhar e fazer o que eu tenho proposto. E Deus vem falando para Josué por 3 vezes: mas Senhor, o que eu devo fazer? Olha quem foi Moisés, confrontou a Faraó. Aleluia! Ele abriu o mar, o Senhor usou ele para abrir o mar, para vencer aquele grande homem, aquela grande autoridade. Aquelas pragas vieram, o Senhor enviou codornizes enquanto caminhávamos pelo deserto, para não perecermos de fome. Enviou água, enviou coluna de fogo, enviou uma nuvem para proteger e trazer refrigério enquanto caminhávamos. O Senhor fez grandes coisas. Como eu vou suprir isso, Senhor? Como eu vou chegar diante dessa congregação e dizer que eles caminharão agora comigo? Quem sou eu para estar, aleluia, fazendo isso? Moisés foi um grande líder, mas estava morto. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Josué era servo de Moisés, no 1º capítulo. Glória a Jesus. E é necessário o Senhor chegar para Josué e dizer: agora é a sua vez. Agora não há mais possibilidade de você ficar chorando e pranteando, porque o seu líder fez grandes maravilhas, fez grandes milagres, fez grandes proezas. Agora é a sua vez de chegar até o lugar, a terra de descanso para o povo de Israel. Aleluia! E o Senhor teve que trazer esse despertamento para Josué. Porque, queridos, uma coisa é nós servirmos ao nosso líder e ver Deus fazendo grandes coisas na vida dele. E outra coisa é quando o líder já morreu e nós insistimos em estar ainda reverenciando aquela liderança que já morreu. Por mais que tenha feito grandes obras, por mais que tenha feito grandes coisas no reino do Senhor, agora não é mais aquele Moisés. Agora já não é mais aquele Moisés que o Senhor contava com ele. Agora o Senhor estava contando com Josué. Hoje o Senhor conta comigo. Hoje o Senhor conta contigo. Aleluia. O Senhor traz um despertamento para nós. Ele diz para Josué: Josué, você tem que ser forte.
Você tem que ser corajoso. Josué, você tem que ter bom ânimo, você tem que se animar. Glória. Você tem que sair dessa zona de conforto. Aleluia. Você não pode ficar mais reverenciando. Esse líder foi um grande líder, mas está morto. Aleluia. Aleluia. E agora nós precisamos entender que o propósito de Deus é na minha e na sua vida. Ele conta comigo e com você. Ele necessita que hoje você se levante. Levanta-te, pois, e faça este povo herdar a terra que jurei que aos seus pais eu daria. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quantas pessoas esperando agora de nós fazer algo para essas pessoas chegarem até uma terra prometida, até a mansão celestial, até chegar a Deus. Aleluia. Quantas pessoas aguardando de nós esse posicionamento de encontrarmos com o nosso Deus, de levar essas pessoas, conduzirem a ela ao reino dos céus, até a presença do nosso grande Deus. Josué foi despertado por 3 vezes por Deus, porque ele estava abatido, porque ele estava triste com a morte do seu líder, e o Senhor estava contando com ele. Hoje o Senhor conta comigo, hoje o Senhor conta contigo. Moisés, ele abriu o mar vermelho, mas agora Josué abriria o rio Jordão. Agora era a vez do Jordão chegar na história. O mar vermelho foi passado, já passou, já foi maravilhoso vivenciar tudo isso, mas agora o Senhor queria fazer algo diferente. Agora o Senhor estava dando uma unção sobre a vida de Josué, sobre o ministério de Josué. Aleluia. Aleluia. Josué era chamado de Oséias no início. Lá quando a gente lê Deuteronômio, ele era chamado de José, salvação. Quando Moisés percebe que agora ele já estava idoso, chegando a 100, 110 anos, Moisés morreu com 120 anos. E ele precisava colocar alguém para substituí-lo. Louvado seja Deus. E ele entende que aquele nome que a família, os pais de Josué havia dado para ele, chamado Oséias, não poderia permanecer, porque ele não poderia salvar. Então ele faz questão de trocar o nome de Oséias para Josué. Deus é a salvação. Glória. Deus é aquele que conduz o povo e leva para uma terra prometida. Deus é aquele que conduz a igreja e tem preparado uma mansão celestial para um povo zeloso de boas obras, que tem se esforçado, que tem tido bom ânimo, que tem buscado em Deus força para prosseguir. Aleluia. É importante termos essa convicção de que o Senhor nos chamou para uma grande obra. O medo vai acontecer. Mas quando nós temos coragem, quando nós nos esforçamos, fazemos força para estar num culto como este, nós conseguimos dominar o medo, a fraqueza, a fragilidade, os bloqueios e chegar na casa do Senhor e chegar no centro da vontade de Deus. Aleluia. É normal sentir uma depressão, uma angústia, uma insegurança, com medo de não alcançar, de não conquistar, de não chegar. É normal. Josué sentiu isso. Josué percebia ali que ele não iria dar conta do que Deus queria para a vida dele, porque ele estava tão acostumado a ficar aos pés de Moisés, servir a Moisés. Isso foi tão maravilhoso para Josué, a ponto do Senhor o escolher para ser sucessor do grande líder de Israel, um grande legislador, um homem que falava face a face com Deus. Agora ele estava sendo projetado para um alvo, para um patamar de excelência. Agora aquilo tudo que Deus tinha projetado para Moisés, que Moisés não deu conta de concluir durante a sua vida, agora ele passa o bastão para o seu obreiro fiel, seu fiel escudeiro. Louvado seja Deus, seu auxiliar. Glória a Jesus. E hoje o Senhor está te moldando, está me moldando para que a gente possa alcançar lugares de excelência no reino de Deus. Para chegar até onde chegamos, nós precisamos observar e aprender com os nossos Moisés, com as nossas lideranças, porque senão não chegaríamos até aqui. É importante nós observarmos a vida
da nossa liderança, até onde o Senhor permite que seja um espelho referencial para nós. Mas o nosso Deus, ele vem dizendo para Josué, no primeiro capítulo, Deus se apresenta e diz: agora você até aqui você era servo de Moisés. Ele faz questão de dizer: Moisés, meu servo. Olha a importância que Moisés tinha para Deus. Até morto, Deus dava testemunho de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Agora que tu és ou era servo de Moisés, você vai levar esse povo, vai conduzir esse povo, vai direcionar essa congregação. Aleluia. Louvado seja Deus. Moisés é aquele que vai no monte e Deus mostra para ele, escreve lá nas tábuas da lei, observa tudo e lê e passa para a congregação, ensina. Aquele povo estava oprimido, tantos anos no Egito, e Josué foi observando, absorvendo tudo aquilo, aprendendo. Aleluia! E agora ele já tinha uma grande bagagem, ele já conseguiria administrar tudo aquilo, mas ele ficou com tanto medo de seguir, com tanto medo, tanto bloqueio na vida dele, que ele quase não sai mais do lugar. Ele fica em pranto, chorando por 30 dias de luto. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei há quanto tempo você está tentando chegar ao nível de bênçãos espirituais que Deus já projetou e preparou para a sua vida. Eu não sei o quanto você tem chorado por conta dos bloqueios, das barreiras e dos fracassos que já teve no meio da sua caminhada. Eu não sei como você chegou até aqui. Aleluia, mas eu sei de uma coisa: o Senhor conta comigo e contigo, para que a gente venha se esforçar como José se esforçou. Havia grandes milagres, grandes sinais, grandes proezas, grandes maravilhas na vida da sua liderança, mas agora ele não podia mais contar com aquela liderança. Aleluia. Hoje o Senhor te chama para ser servo, para servir ao reino. Aleluia. Hoje o Senhor te chama para ser um referencial na vida de alguém. Aleluia. Alguém está te olhando e está se espelhando em você. Alguém vai te observar e vai querer te seguir. Alguém vai te observar, a sua casa, a sua família. No capítulo 24, o Senhor, no último capítulo do livro de Josué, o Senhor agora já não chama mais Josué de servo de Moisés. Coisa linda. Agora Josué é chamado servo de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora ele é chamado servo de Deus. Agora ele fala e declara para toda aquela congregação: há uma terra de delícias, há uma terra que manda leite e mel, uma terra prometida. Se vocês quiserem ficar lá servindo aqueles deuses que serviram lá no Egito, além do Jordão, vocês podem ficar à vontade, vocês têm liberdade e livre-arbítrio para isso. Porém, eu e a minha casa, aleluia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Josué agora já estava idoso. Josué já estava com 80 anos de idade. A comunidade, os hebreus estavam caminhando junto com ele e disseram para Josué: tudo que o Senhor prometeu a Moisés, que ele agora promete a ti, nós ouviremos a sua voz, assim como ouvimos a Moisés, assim como obedecemos, a Moisés, caminharemos contigo como caminhamos com Moisés. E aquele povo foi diante de Josué para um propósito que Deus tinha. E o Senhor tem um propósito muito grande na minha e na sua vida. Aleluia. Aleluia. O propósito principal é a nossa casa. O propósito principal é a nossa família. O propósito principal que Deus tem é você poder um dia profetizar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E o Senhor fala para Josué: esforça-te, tu é homem, tu é valoroso, tu é general, tu venceu grandes batalhas, você já conquistou grandes cidades, você já venceu reis, você já venceu adversários. Continua se esforçando. Eu serei contigo por onde quer que andares. Senhor, o que eu tenho que fazer? Tão simples, né? A gente quase não faz. Meditar na lei do Senhor.
Olha que dica maravilhosa. O Senhor dá a estratégia, dá a direção, direcionamento, dá o GPS para ele chegar até a terra prometida, atravessaria o Jordão, e os sacerdotes vão com ele na frente dos maiorais das tribos, passa ali diante daquela adversidade, daquele obstáculo. Observa que é um rio muito caudaloso, era a época de cheia do Jordão, e eles precisavam atravessar com idosos, crianças, com bagagem, com animais, e eles estavam pasmados. Como será que vai acontecer? Como alcançaremos? Como chegaremos? Tantas coisas Deus já fez na nossa vida e nós ainda duvidamos da grandeza do Senhor. Tantas maravilhas o Senhor já fez na minha e na sua vida e nós ainda temos tanta incredulidade no nosso coração. E o Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer uma palavra tão simples: esforça-te. Esforço. Esforço é o que o Senhor quer de nós. Aleluia. Ele dá força ao cansado, Isaías 41, versículo 30. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele dá força ao cansado. O Senhor dá força a você que conseguiu chegar aqui nessa noite. Aleluia. Que passou por essas portas nesta noite. Ele te fortaleceu, Ele te ajudou e Ele vai continuar te ajudando, te fortalecendo. Porque o ministério de Moisés foi interrompido lá atrás. Havia tantas maravilhas, as promessas aos patriarcas que vieram antes dele, que o povo alcançaria, entraria em uma terra prometida. Ele havia feito grandes coisas, e quando é o momento dele entrar na terra prometida, ele não chega, ele não entra. Aleluia. No final do seu ministério, da sua caminhada, da sua vida, você vai recuar. Aleluia. Você não pode parar, você não pode desistir agora. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco para o milagre acontecer. Falta tão pouco para o milagre acontecer na sua casa, na sua família, seus filhos serem alcançados, sua casa ser alcançada. Para a glória e louvor do nome do Senhor. E ali, quando chega no último capítulo, ele fala para aquele povo, para aquela congregação, para toda aquela nação que saiu cativa, escrava do Egito. Ele diz: eu já fiz a minha escolha. Eu conheço o Deus de Israel. Eu sei a quem eu vou servir junto com toda a minha casa. Agora, se vocês querem servir aos deuses que ficaram lá atrás no Egito, da lei do Jordão, vocês têm liberdade para isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a Bíblia diz que aquela comunidade, aquele povo serviu a Josué, ouviu a Josué durante todos os dias de vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você: se tu for firme, se tu for constante, sempre abundante na obra do Senhor, no reino de Deus, a sua obra terá uma recompensa. Aleluia. Há uma terra prometida para mim e para você. Aleluia. Este lugar está preparado para que a gente possa entrar e alcançar e conquistar, porque o Senhor já preparou para nós aquilo que os nossos olhos ainda não viram, aquilo que os nossos ouvidos ainda não ouviram, não chegou aos nossos corações. O Senhor tem preparado para nós. E aquele povo encontra descanso. Eles vão de encontro à terra prometida. Os sacerdotes vão diante daquele mar, daquele rio Jordão, aonde eles observam que há dificuldade no caminho. Era perigoso demais. Não havia possibilidade de eles chegarem para poder conquistar a terra prometida, que estava na lei do Jordão, adiante do Jordão. E os sacerdotes estão na frente, levando a arca de Deus. E a palavra do Senhor diz que quando eles tocam os pés nas margens do rio Jordão, aleluia, quando eles tocam os pés nas margens do rio Jordão, com a arca do Senhor, que personificava a presença de Deus no meio do arraial, aquelas águas se abrem, aleluia, aquele povo passa em pés enxutos, e o nome do Senhor é glorificado. E nesta noite eu quero dizer
para você. Se você tiver com a presença de Deus na sua vida, se você tiver força, bom ânimo, coragem, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então somente esforça-te e tenha bom ânimo para herdar tudo aquilo que eu tenho prometido aos seus pais que me daria. E mais uma vez o Senhor diz para encerrarmos: tão somente esforça-te. Amém, igreja? Fico com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério, em nome de Jesus. Deus abençoe. Missionária Júlia, fica aqui, vou chamar o pastor Adílio. Glória a Deus. Deixa alguém, você vai vir para cá também, profeta. Deixa alguém filmar aí. Vem aqui, pastor, em nome de Jesus. Não por acaso o nome desse ministério é Esforça-te. Fica aqui ao lado do pastor aqui, o pastor vai estar orando, mas deixa eu. Quando eu vi a missionária pregando a primeira vez, quem conhece pessoas eloquentes pregando? É legal, mas eu senti uma pureza, um amor quando essa mulher começou a pregar. Eu falei, não, tem que pregar lá pra gente lá. Eu falei pro pastor ali, falei, pastor, onde que você está escondendo ela, pastor? Tem que pregar para congresso. Eu sinto um amor, sabe, uma pureza quando está falando. Não faz esforço não é sobre o ministério não, é, sabe, tem gente que faz esforço para sair alguma coisa. Não precisa nem fazer esforço. Eu sinto a presença de Deus quando essa mulher prega. Tem muito ministério de pé por causa das mulheres. Homens são de Deus, mas quando tem uma mulher de Deus do lado, irmão, o diabo nem chega perto. Nem chega perto. Eu queria que você se unisse com a tua família, e essa família aqui vai orar pelas nossas famílias. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amém, amado. Nós voltamos de mão na paz. Estamos orando pelas famílias nesse momento. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, eu te louvo, eu te amo. Te peço, meu Pai, perdão pelas minhas falhas, pensamento nobre. Ó Deus, aí está, meu Pai, o teu povo reunido, onde, meu Pai, o Senhor tem, meu Pai, aleluia, uma obra linda, maravilhosa nesta noite, Jeová. Ó Deus, que o Senhor venha levantar essas vidas, para estar, meu Pai, aleluia, falando, programando em todo o canto da terra. Ó Deus, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor vai levantar família valente, família disponível para a tua obra, homens, mulheres, crianças, para te adorar, para te glorificar. Ó Deus, nesta noite, eu, meu Pai, como ministro da tua palavra, eu abençoo as famílias, eu abençoo, meu Pai, os homens, ó meu Pai, aleluia, responsáveis, as mulheres, ó meu Pai, os filhos, e venha ser adorador, e venha te servir e te glorificar, em nome de Jesus. Obrigado, pastorzão. Amém. Graças a Deus.